Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos encarregados da nossa reunião possam nos envolver mais uma vez. Nós não fazemos ideia do público presente nessa casa. Quem tem olhos de ver, pode ver. Trabalhadores do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, que já partiram para o plano espiritual. Trabalhadores do Movimento Espírita do 34º Conselho Espírita estão aqui presentes conosco. Todos guiados por Jesus. Todos guiados pelos espíritos amigos que nesse momento trabalham incansavelmente. Jesus conta com todos nós. As cadeiras, visivelmente pelos olhos da matéria, estão vazias, mas pelos olhos da alma estão completamente lotadas. Não fazemos ideia como estão essas paredes desta casa, enviando para todos os lares que comungam conosco, para todos os lares, a vibração de amor que aqui está presente. Nem por um momento nos sentimos sós, de jeito nenhum. O amparo é grande, o envolvimento é de uma certeza quase que se pode tocar nesse momento. E com o coração em alegria, pela oportunidade do trabalho nessa casa que tanto amamos, é que rogamos a Ti, Deus, nosso Pai, Criador da vida, rogamos a Ti, Jesus, Mestre querido, a Bezerra de Menezes, o patrono dessa casa, a proteção e o amparo para a nossa reunião na noite de hoje. E que possamos ter a certeza da paz que agora estamos vivendo neste lugar. Então, a palestra de hoje, o tema é: Jesus precisa de você. Precisa. Nós precisamos infinitamente do Mestre Jesus. Mas Ele deixou conosco a incumbência de todo esse trabalho, de manter nesses dias difíceis a esperança, a alegria de viver, o contentamento de sermos escolhidos por Ele. Segundo pesquisa feita em 2016, nós temos 3.800.000 espíritas. Chegou o momento. Chegou o momento de nós colocarmos agora na nossa vida, nas nossas palavras, aquilo que aprendemos na doutrina consoladora, na doutrina dos Espíritos. Primeiro, pelo princípio. O primeiro princípio que é Deus. Deus que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, segundo os Espíritos no Livro dos Espíritos. Logo nós vamos ver, no início do Livro dos Espíritos, os atributos dele. Ele está presente a tudo. Ele tem ciência de tudo o que está passando, tudo o que está acontecendo. O nosso mundo está passando na transição para um mundo de regeneração. E nós não conseguimos arrumar a nossa casa se não fizermos uma bagunçazinha, não é assim? Para pintar tem que lixar, tem que emassar. Para trocar um móvel de lugar, tem que arrastar. E a Terra está passando por isso. Mas nós que somos 3.800.000 espíritas, nós não podemos duvidar de forma nenhuma da presença de Deus. Nós que acreditamos, como está na Gênese, nós vamos ver que Kardec nos diz, os Espíritos nos falam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo vem com a ciência dele.
E vem Allan Kardec na Gênesis e nos diz: figuremos Deus como um fluido cósmico universal que preenche o universo e penetra em toda parte da criação. Logo, Deus está em toda parte. Deus está nesse momento de dor, como no momento de alegria. Deus está aqui nesse ambiente. Deus está aqui dentro de mim. Deus está dentro de você e preenche todo o universo com seu hálito de amor, de justiça e de caridade. Leis de Deus. Estamos vivendo num momento, lei de destruição, mas para que a sociedade se aprimore e ninguém que não esteja no seu contexto de passar por essa dolorosa prova, irá passar. Que tenhamos a certeza de que tudo está na direção de Deus. Somos imortais, como nos diz ainda os princípios. A imortalidade da alma, somos imortais? Que possamos nós, como espíritas, vivenciarmos essa certeza. Nada de desespero, nada de aflições, nada de dúvida. Somos imortais? Estamos temporariamente nesse corpo, mas um dia, passe o tempo que passar, nós teremos que devolver esse corpo, nós teremos que devolver para que ele seja transformado, pois que na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é assim? Por que ter medo dessa transformação? Nós somos imortais. O ser que eu sou, que estou agora nesse corpo, vou continuar viva aonde eu estiver, e acreditando que através da prova, através da dor, como nos disse a magnífica mensagem de abertura do livro Vinha de Luz, que nos diz o seguinte: lágrimas nos lares de carne frequentemente expressam júbilo de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho do aperfeiçoamento. Isso, tudo que está acontecendo é para nos aperfeiçoar? É para nos tornarmos melhores? Os lares que possam ser invadidos por essa dor ou por outra dor, que possamos nos aperfeiçoar. Nós estamos num mundo de provas, nós estamos num mundo de expiações, e as provas ainda fazem parte da nossa vida aqui no corpo físico. Nós temos que encarar as provas com galardão de seguidores da doutrina consoladora, que seguidores da doutrina, que espíritas somos nós, que na primeira prova a gente cai, a gente não consegue ficar de pé. Nós estamos vivenciando a prova. E essas aflições que nós estamos passando, elas tendem a acabar. Elas tendem a deixar de existir, assim como as nossas dificuldades espirituais. Tudo isso é passageiro. Nós somos criados para o bem, nós somos criados para a luz, nós somos criados para dar certo. Nós somos criados para alcançarmos a perfeição. Isso que Jesus veio nos trazer. Jesus, nós sabemos que no início da formação da terra, ele contou com espíritos, com anjos, com arcanjos, com espíritos de luminosidade, com espíritos evoluídos como ele. E nós sabemos que o evangelho de Jesus ele não foi criado para espíritos de luz, espíritos anjos e arcanjos. Ele foi criado para espíritos impuros, espíritos com dificuldades de luz, de esclarecimento, como nós somos. No início, ele contou com os seus assessores, desde a formação da Terra, ao longo de milênios, incontáveis dentre ela. Ele contou com espíritos responsáveis pela flora, especialista que ao lado do mestre nos trouxeram todas as espécies de flores, de plantas. Nós temos aqueles espíritos da grandiosidade de Jesus ligados à fauna, que nos trouxe todos os animais que nós temos aqui na Terra, desde o início. Quem, como eu, morou na floresta amazônica, no sul do Pará, morou no Pantanal, a gente vê a fauna maravilhosa, a flora maravilhosa, tudo isso criado para a gente. E na geologia, a superfície da Terra, os montes, as planícies, os vales, tudo isso Jesus contou com esses espíritos de grandiosidade espirituais. Contou também com aqueles impressionantes espíritos ligados à genética que construiu o nosso corpo humano.
a maior engenharia de todos os tempos. Segundo Emmanuel, Jesus dirige hoje mais de 22 bilhões de espíritos que evoluem no planeta Terra. Então, Jesus se dispõe a vir a esse mundo, se dispõe a tomar a veste carnal, experimentar todas as fragilidades de um corpo encarnado, para trazer aos homens a libertação e as revelações do mundo espiritual através do seu evangelho, cumprindo assim o que 1000 anos antes dele nos disse o salmista Davi, cumprindo assim o que 700 anos antes de Jesus nos disse o profeta Isaías, e 520 anos antes de Jesus nos disse Zacarias. Todo o esforço de Jesus, todo o esforço para que nós dessemos certo, todo o esforço para que nós conhecêssemos a nossa libertação. E hoje muitos de nós ainda nos arrastamos pelas dúvidas de que é assim. Será que é assim? Será que é assim que tem que ser? Mas hoje nós vamos ver que Ele conta conosco. Ele conta com aqueles que acreditam que nós não morremos. Que nós não morremos, que nós somos imortais. Então nós vamos lá no finalzinho, para a gente poder desenvolver o nosso estudo, até lembrando de tudo que a Terra está passando hoje, que já vem passando durante algum tempo. Quantas gripes, quantas epidemias, quantas mazelas. Vai lá no início, na lepra, e quantas coisas vão acontecendo. E nós agora vamos perder o rumo? Não vamos. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que confiar em Jesus. Então, quando, na proximidade da ida de Jesus, Ele reúne os seus amigos, os seus apóstolos. Ele reúne ali pessoas que ainda traziam algumas dificuldades, como nós trazemos em nós. Algumas dificuldades muito sérias. Ele ali conversa com seus amigos e diz no início da ceia, do banquete: nós gostamos muito de reunir nossos amigos durante um almoço, durante um jantar, e assim foi Jesus. E nós achamos que a nossa vida vai ser só de almoços e de jantares, e não prestamos atenção no que o Mestre vem nos dizendo durante todo esse tempo. E ele diz: tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto eu aprendi com meu Pai, eu vos revelei. A gente vê que Jesus, eu acho que o grande ponto da última ceia é essa confraternização de Jesus com os amigos. Imagine se nós soubéssemos que um grande amigo, um filho, um pai, uma mãe, que a gente fosse partir amanhã, o que nós iríamos falar com eles? O que nós poderíamos falar com eles? E Jesus sabia que ele ia partir. Jesus disse que tudo aquilo que ele aprendeu com o Pai, ele estava dividindo. Será que tudo que nós aprendemos em solicitude, em amor, em segurança, em honestidade, com a doutrina consoladora, com a certeza da imortalidade, nós estamos dividindo com os amigos agora? Com os amigos que estão passando pela dificuldade, ou nós espíritas seremos mais um que vai perder o rumo, que vai perder a cabeça, que vai perder a direção? Não podemos fazer isso. Jesus conta conosco. Aquele vizinho que está desesperado por tudo que está vivendo, aquele empresário que está nervoso porque pode perder o que tem que ganhar, aquela pessoa que está doente. Aonde que nós estamos? Jesus precisa de nós, mas nós falamos assim: eu não tenho como trabalhar com Jesus agora, não é minha hora, eu ainda sou incapaz. Somos capazes sim. Há quanto tempo nós estamos ouvindo isso? Há quanto tempo nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo? Há quanto tempo nós estamos estudando 1019 questões do Livro dos Espíritos, sobre as leis divinas? Sobre tudo que tem nos apresentado, que nós, no corpo físico, nós não somos imortais. E Jesus queria dividir isso. Ele queria dividir naquela despedida dele, naquela grande confraternização, com os seus amigos, com os 12. E ele ainda diz assim: agora,
O Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Quando nós damos o nosso testemunho daquilo que temos aprendido, é porque Deus foi glorificado em nós. E a pessoa que está à nossa volta nos vê naquilo que eles poderão ser amanhã. Quando eu atravesso uma grande dificuldade, de pé. Quando eu atravesso uma grande luta, de pé. Quando eu sei que eu não estou sendo castigado, que o mundo não está sendo castigado, que nada que está acontecendo em nossas vidas no mundo é castigo. Tudo isso são dificuldades que nós temos que passar e ela vai passar. Tudo isso é passageiro, é um acidente. É um acidente nesse processo de regeneração que nós estamos vivendo, que vai passar. E aonde está a nossa segurança para que o outro possa dizer: Deus foi glorificado em você? O Espiritismo é a sua vida do dia a dia. Do que adianta eu decorar toda a doutrina, saber tudo que está nas apostilas, tudo aquilo que nós estudamos, os 5 obras da codificação, o Pentateuco, toda a revista espírita, se eu não vivo isso na primeira dificuldade da minha vida, eu perco o rumo, perco a direção. E Jesus ainda disse que iria padecer. Então Jesus disse que ele tinha passado para eles tudo o que tinham que passar. Ele disse que Deus foi glorificado. E ele ainda disse que ia padecer. Mas o que os apóstolos estavam fazendo nesse momento? Os apóstolos, nesse momento, estavam discutindo. Nós encontramos isso no capítulo 53 do livro Boa Nova, esse texto maravilhoso. E eles estavam ali discutindo enquanto Jesus nos trazia esse desabafo. Quando Jesus dizia aquele início da ceia, quando ele começava a cortar os pães, naquele momento para dividir com os apóstolos que ali estavam, eles estavam pensando, segundo Emmanuel, eu sou o maior, era a discussão deles. Eu sou o melhor entre vocês. Eu não, eu é que sou o maior, eu que vou dirigir todo o colegiado. Eu sou a força onde Jesus, o nosso mestre, pode se alicerçar. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós estamos na casa espírita, foi feito um canto maravilhoso e nós não prestamos atenção no que foi dito naquele canto. Foi feita a leitura de abertura, nós não prestamos atenção. Foram ditos os avisos, nós não ouvimos. Assim era Jesus. Jesus fazendo aquele início do seu desabafo. E eles estavam discutindo. Até que Jesus, naquele momento, para que eles pudessem olhar para ele e ver que ele, o maior espírito na grandeza espiritual que já esteve entre nós, o nosso governador sideral, que renuncia às paragens de luz, toma um corpo de carne e vem ficar conosco. Vem ficar conosco num trabalho de evangelizar lentamente cada coração. O trabalho de Jesus é para tocar cada coração. O trabalho de Jesus é para tocar cada alma. É um trabalho de interiorizar em nós, na nossa vida, o Evangelho. E ali eles não prestavam atenção. Será que acontece isso conosco? Quantas vezes nós já lemos essa passagem? Quantas vezes nós já comemoramos na ceia? Estamos prestando atenção? E ele levanta, assim como os escravos hebreus, pega a toalha, amarra a toalha na cintura, pega a bacia, deita na água daquela bacia um perfume e vai lavar os pés dos apóstolos, tornando-se como um servo. No primeiro momento, os apóstolos não aceitam de forma nenhuma que Jesus lavasse os pés. Jesus lava 12 pares de pés. E Pedro diz: Senhor, o meu não. Pedro, eu não quero os teus pés, eu quero a tua alma. E Jesus vai e lava os pés dele. Jesus toma um por um daqueles pés. Então Jesus ainda diz, que um de vocês vai me trair, depois que lava os pés. E ele ainda diz, para onde eu vou, nesse momento vocês não poderão
ir comigo. Agora, vocês não poderão ir comigo. Então fica um clima difícil. Será que Jesus se aborreceu porque eles não prestaram atenção? Não foi isso. Mas ele diz que vai e eles não poderão ir. Ele diz que um vai trair. Aí começa aquele clima. Quem é que vai trair? Quem dos 12 que vai trair? Então Jesus disse que um daqueles vai me trair. Quem seria aquele? E volta aquele clima. E ele disse: aonde eu estiver, eu buscarei vocês para estar comigo. Então Tomé pergunta: para onde o Senhor vai? Não sabemos para onde o Senhor vai. Então eles pensaram: ele vai. Quem é que vai trair? Que nós não vamos poder acompanhá-lo para onde ele vai. Será que nós não estamos traindo Jesus agora? Diante de tudo isso que está acontecendo, Jesus precisa de nós. Jesus precisa de cada um de nós agora. Imagine 3 milhões de espíritas vibrando no bem, vibrando na cura, vibrando na energia positiva, vibrando no amor. Nós podemos mudar a energia do planeta Terra agora. Nós podemos, através do amor, através daquilo que sabemos, através da doutrina consoladora que nós abraçamos, nós podemos vibrar, nós podemos mudar essa energia, não somente no banquete, no jantar, na ceia, mas agora que Jesus está nos dizendo: onde vocês vai me trair? Alguém vai me trair. Há quanto tempo estou ouvindo isso? Há quanto tempo? Então Jesus ficou aborrecido? Claro que não. Ele só fez lembrar. Pedro, que era um apóstolo meio difícil naquele momento, até naquele momento ele era, né? Ele ainda não tinha feito a sua transformação. E ele pergunta, firme: para onde o Senhor vai? Aí Jesus diz: agora não podes me seguir, mas seguirás-me um dia. Porque não posso te seguir. Eu darei a minha vida por ti, diz Pedro. Eu darei a minha vida por ti. Ele está pedindo o nosso testemunho. Ele está pedindo a grandeza da nossa vida como espírito nesse momento. Ele está pedindo a nossa certeza. O que o medo pode fazer conosco? O medo nos trava. Ele não precisa do nosso medo. Ele não precisa. Ele não precisa do nosso medo. Ele precisa do nosso amor. Ele precisa do nosso trabalho. Ele precisa da nossa confiança. Ele precisa da nossa certeza. Ele precisa da nossa alegria. Nós não fazemos dúvida. Nós não temos dúvida e não fazemos ideia do que a alegria pode fazer nesse momento. Ah, mas o mundo está chorando. O mundo está em trevas. Vá numa noite no campo onde eu moro, em que a noite está muito escura, e vê um pirilampo, um vagalume, faz a diferença na escuridão da noite. A noite na terra está escura nesse momento, mas nós espíritas podemos ser o pirilampo da noite. Nós espíritas podemos ser o vagalume da luz da noite. Nós espíritas podemos ser Jesus aqui agora, nesse momento, através de tudo que temos aprendido. Aí Jesus diz: por quê? Aí Pedro pergunta: Senhor, por que não posso te seguir? Eu daria minha vida por ti. E Pedro ficou meio ofendido. Ficou a história naquele momento que Jesus disse que ele iria negar. Pedro, como aquele que resolve tudo, pensou: por que eu não posso? E Jesus fala: Pedro, eu tenho que lhe dizer, antes que o galo cante pela primeira vez, tu há de me negar 3 vezes. Então Pedro volta para o time daqueles que iriam trair. Nós voltamos para o time das outras doutrinas dogmáticas, quando nós negamos a certeza da imortalidade da alma nesse momento. Nós voltamos para o time
da negação, da traição. É orar, orar, cuidar de você agora, através de pensamentos positivos, cuidar de você agora para que você possa ajudar os outros com a sua vibração de amor. Mas eu não conheço ninguém que está passando por essa enfermidade. Mas quantos nós já estamos ouvindo que estão passando? Então mude agora. Então a coisa ficou meio complicada. Ele volta. Todos, 11 naquele momento, perderam o apetite. Só o traidor não perdeu quando ele fala da traição. Jesus vai ser entregue e morto, foi o que foi dito. Um apóstolo vai trair. Eles não vão poder seguir Jesus. Então o significado da ceia, eles não vão poder seguir Jesus, é assim? Aí Jesus vai e diz para nós: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Como nos diz Haroldo, no grego, há muitos aposentos. Vocês não podem ir agora, mas eu vou preparar o lugar para vocês. É como se dissesse: na casa do Pai tem muitas moradas. É como quando nós saímos de casa, não é? Quando nós saímos de casa para viver, ou na faculdade, ou no casamento, aí o pai ou a mãe, eu no caso a tia que me criou, falou assim: aqui na minha casa sempre terá um lugar para você. É tão bom ouvir isso, não é? É maravilhoso ouvir isso de Jesus. Na casa do meu Pai tem muitos aposentos, e lá tem um aposento para você. Acreditar na imortalidade da alma é acreditar nesses aposentos que estão nos aguardando, é acreditar na parábola do filho pródigo que foi, está gastando tudo e volta para casa. Alguém de nós já ouviu isso? Pode ir, gasta, forma, depois volta. Na casa, na minha casa tem um lugar para você, na minha casa tem um lugar que vai te abraçar, na minha casa tem um lugar que vai te receber. Olha que coisa boa. Agora imaginemos nós ouvir isso de Jesus, que na casa do Pai tem muitas moradas. Enquanto eu for, eu vou, e quando eu for, eu vou preparar um lugar, e virei novamente e levarei-os comigo, a fim de que onde eu esteja, vocês estejam também. Olha o Consolador que veio nos trazer essa certeza, veio nos trazer essa certeza que tudo aqui é passageiro, que nós podemos ser um trabalhador de Jesus na íntegra, começando por dentro, pelo templo divino que somos nós, pelo templo de Deus que somos nós. Muitas vezes nós estamos preocupados com o templo material, estamos preocupados com a ostentação da nossa vida material, da nossa casa, do nosso carro, e esquecemos do templo divino que somos nós. Nós somos o templo divino. No altar da imortalidade, nós somos o templo divino. Jesus não se magoou de forma nenhuma. Jesus não magoou. Ele disse que voltaria e nos colocaria e nos traria o seu Consolador que voltaria, que é o Consolador prometido. Então, para onde ele vai? Ele disse que o Pai estaria aguardando. E ele disse: vós me chamais mestre, mestre Senhor, e deveis bem, e falai bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros. Conduzir os homens ao autoaperfeiçoamento é o Evangelho de Jesus. Reconduzir a verdadeira lição, estabelecer a harmonia espiritual, esse é o trabalho da doutrina, é o nosso trabalho. E nesse trabalho de divulgação, nesse trabalho dos trabalhadores que somos nós agora, muitas vezes capengas, muitas vezes cheios de encrencas, ele não conta mais com os anjos, arcanjos, nem com espíritos superiores, dotados de inteligência, dotados de cérebros perfeitos. Não, ele conta agora conosco, como ele contou lá na grande ceia, quando ele passou para os 12, tudo que ele passou, sabendo que ia negar, sabendo que eles iam fugir, sabendo que as dificuldades eles iriam encontrar. Agora não mais espíritos dotados de inteligência celestial, agora espíritos frágeis, imperfeitos,
e portadores de muitas dificuldades, como somos nós. E quantas vezes ele escolheu espíritos imperfeitos para trazer a revelação, quando ele procura a mulher, que ele vai até o poço de Jacó, e a mulher pede água à mulher, e diz aquela mulher que era considerada uma mulher impura, diz aquela mulher que ele lhe daria água viva. Vós sois o mestre? Eu o sou. Ele declara uma mulher samaritana, que era considerada herege, ele declara, eu sou o mestre. Logo ele fala no início. Então, quando ele fala com Pedro, quando ele reúne todos na sua despedida, quando ele reúne, quando não tinham mais esperança, que eles resolveram que iriam voltar para o Tiberíades, jogar as redes que estavam com um problema, jogar aquelas redes no mar e voltar a ser pescadores. Jesus aparece aos 500 da Galileia. Ele aparece aos 500 da Galileia e diz a eles essas palavras: até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor do mundo, não tem. Enquanto a paz, o reino de Jesus se instalar aqui, não se instalar aqui, nós não vamos conhecer esse amor que o mundo oferece. Esse amor que é o amor de Jesus. Ele continua nos 500 da Galileia, no livro Boa Nova também. Eu, no entanto, diz ele, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Observem essa frase de Jesus que está no finalzinho do capítulo citado no livro Boa Nova, os 500 da Galileia. Encherei enquanto o meu reino não se estabeleça na terra, não encontrareis o amor. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. É confiar nisso. A assistência de Jesus é incessante na nossa vida. Nós não fazemos ideia de quantos espíritos estão aqui para cuidar de nós. Quantos espíritos nos acompanham. Quando nós estendemos as nossas mãos a alguém, os espíritos ligados àquele alguém estendem também as suas mãos até nós. Uma casa como essa que socorre centenas de pessoas numa reunião pública de domingo, imagine qual é a ligação da luz nessa casa. E continua Jesus aos 500 da Galileia. Quando tombastes com a traição e a solidão, eu os levantarei. Olha, quando tombares com a traição e a solidão, eu os levantarei. Nós confiamos nisso? Nós confiamos que Jesus está levantando cada um nesse momento? Aquele que chora, aquele que é traído, aquele que tem solidão, aquele que está passando por uma perda dificílima, aquele que está passando por uma doença incurável, aquele que está passando pela essa dificuldade, não tenha medo. Não tenha medo, porque Ele vai preencher a nossa solidão. Ele vai nos levantar. Afinal de contas, é isso que nós temos que passar. 3.800.000 espíritas nesse momento têm que vibrar dessa forma. Tem que vibrar dessa forma, sabendo da existência de Jesus. Quanto tombastes, ele diz, com a traição e a solidão, eu os levantarei. Serei, olha que coisa linda, vou ler para vocês. Serei a união de onde houver separatividade. Aonde tiver a separação, Jesus é a união. Sacrifício onde houver o falso gozo, a falsa alegria. Porque a alegria que a terra nos promete é falsa. Ela vai passar. Um dia o corpo jovem deixará de ser jovem. Um dia o corpo sadia vai enfrentar uma dificuldade. Um dia uma união, pode acontecer uma separação. Um dia nós teremos que sepultar o corpo de um ente querido. Então, nesse momento, ele vai ser a nossa alegria. Claridade, onde campearem as trevas, ele será a luz. Porto amigo e edifício de rocha,
na fé viva. O edifício de rocha na fé viva. Onde está a nossa fé viva? A fé nos nossos atos, nas nossas palavras, na nossa vida, aonde está? Se eu procuro ali no outro que está me fazendo falta, se eu procuro num teto que eu não tenho como eu queria, se eu procuro num corpo que não é mais como o de ontem, essa alegria, a rocha é a fé viva, na imortalidade da alma. Essa é a fé viva. Onde pairam a sombra e a desorientação, serei o refúgio. A dúvida e a desorientação. Mas como ele será um refúgio agora? Ele vai se materializar aqui, como aconteceu aos 500 da Galileia, e quantas vezes aconteceu em Jerusalém, até os 500 da Galileia, em que a voz de Jesus não foi articulada, foi ouvida no íntimo de cada um que ali estavam. Então ele está falando no nosso íntimo isso. Aonde está a nossa fé? Ele é o nosso refúgio. Minha esperança entre a loucura humana. Olha, minha verdade onde a perturbação da ciência no mundo. Olha a perturbação da ciência agora. Olha a dificuldade que nós estamos vivendo agora. E fica o convite. Vocês, nós, formaremos essa caravana dos 500 da Galileia? Nós vamos usar esse crachá dessa caravana dos 500 da Galileia? Como nos diz Humberto de Campos nessa obra, eles nos falam o seguinte, que ali, entre esses 500, estavam os 12, ali estavam mulheres de vidas equivocadas, ali estavam ex-ladrões, ex-prostitutas, ali estavam leprosos, homens bem velhos de cabeça branca, mulheres com crianças descalças, ali estavam, e Jesus falou isso para esse povo. Ele está falando isso para nós. E no final do capítulo está escrito: vocês formarão uma caravana sublime por milênios afora, multiplicando-se e nunca se dissolverá. Se eu desistir de fazer parte dessa caravana, ela não vai dissolver. Eu é que vou sofrer a consequência por desistir. Diante das coisas perecíveis, diante das dificuldades passageiras, porque tudo na vida é passageiro. Até as nossas mazelas são passageiras. Elas vão passar? Claro que vão. Aí vem a questão que eu quero perguntar para vocês. Qual a nossa responsabilidade para sermos discípulos de Jesus? Qual a minha responsabilidade como discípulo de Jesus? Pensaram? Vou dizer para vocês. Eu disse primeiro para mim, que nesse estudo foi primeiro dito para mim, agora eu estou passando para vocês. Primeira coisa, passar pelas minhas provas e expiações, tendo resignação e paciência. Aí é o discípulo de Jesus. Como Maria Madalena, que foi pregar aos leprosos, adquiriu a lepra e voltou para encontrar Maria, Maria de Nazaré, nossa doce mãe. E quando ela está já fora do corpo físico, nas margens do mar, ela ouve Jesus falando: Maria, Maria, a voz inconfundível de Jesus. Senhor, és tu, Rabone? És tu, mestre? Sim, sou eu. Vim te buscar porque atravessaste a porta estreita. Vem comigo. O amor cobre multidões de pecados. Olha, ela atravessou o abandono, a miséria, não voltou à prostituição, não voltou aos vícios, foi socorrer os leprosos e é recebida por Jesus. Então, a primeira coisa, como trabalhador de Jesus, é passar pelas nossas provas e expiações com resignação e paciência. Ainda complementando, o primeiro ponto, sejamos mais fortes a cada dia diante do que a vida nos apresenta. Olha só a situação que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, e não vai acontecer nada conosco, não vai. O antídoto é a fé, é a esperança.
é o otimismo, é a alegria de viver. Isso que é importante, é o antídoto para tudo isso. Segundo, sabíamos de tudo isso, tudo que nós íamos passar. Nada nos foi imposto. Resignação e fé, porque nada nos foi imposto. Nós sabíamos de tudo isso. Vai se perder o crachá? Vai sair da comitiva? Segunda coisa. Segundo ponto, para ser um apóstolo de Jesus, para ser um trabalhador de Jesus, a família. A minha família não é a que eu queria. Eu queria o marido de fulano, eu queria a esposa de Beltrano, eu queria a casa do meu vizinho, eu queria o carro de fulano. Não é essa que eu queria. Se você tem, se nós temos um esposo, uma esposa, cuida da sua família. Se nós temos um filho, uma filha com problema, então cuida da sua família, porque ela não caiu de paraquedas na nossa vida. Cuida. Nós vamos passando pelas dificuldades, 30, 40, vou fazer 50 anos de convivência com meu esposo. Então ele teve dificuldades comigo, eu tive dificuldades com ele, e nós estamos cuidando um do outro. Olha que beleza, hoje já na idade, já da melhor idade, será que é melhor? Mas é, né? Então, nós estamos cuidando um do outro. Tem hora aqui com um pouquinho de bronca ou não, mas a gente se cuida. Então, cuida da sua família. O segundo ponto, qual é o primeiro? Provas e expiações. O segundo, a família. A família é a maior terapia de vidas passadas que existe. Quando a gente olha assim, chegando o sogro, a sogra, o cunhado, aquele filho problema, aquela esposa problema, aquele esposo problema, ali é terapia de regressão. Para que eu vou fazer regressão? Ali está tudo ali na minha família. E a proposta da encarnação é trazer o passado para construir um novo amanhã. E nós não vamos construir um novo amanhã se a gente jogar a nossa família no lixo. Não jogue a sua família no lixo. Cuida da sua família. Terceira coisa, a profissão. Tem profissão? Cuida da sua profissão. É cozinheira? Cozinha bem. É arrumadeira? Arruma bem. Serve a aguinha aqui na casa espírita? Serve com amor. É dentista? Cuida com amor. É médico? Agora então, médicos e enfermeiros nesse momento, com amor. É necessário que seja com amor. Cuida da sua profissão. O quarto ponto para pegarmos o crachá é a instituição religiosa. Tem alguma responsabilidade? Então cuida da sua responsabilidade na instituição religiosa. Cuida do que você faz aqui. Porque como discípulo de Jesus, nós teremos que dar o nosso testemunho. Então, a instituição religiosa é um dos pontos, não importa aonde eu estou. Mas, infelizmente, existem instituições religiosas hoje, eu digo do espiritismo, porque eu sou espírita. E como eu ando por aqui, por acolá, em vários estados do Brasil, em vários lugares, falando do Evangelho, a gente tem condições, a gente tem oportunidade de conhecer vários trabalhos espíritas. Mas a gente fica muito preocupados. Preocupados por quê? Muitas casas espíritas agora, elas estão agindo como um serviço de teleatendimento. Alô? Aqui que está falando é o Centro Espírita fulano de tal. Em 5 minutos você será atendido pela espiritualidade. Diz que 1 para obsessão. Diz que 2 para provas. Diz que 3 para rebeldia. Diz que 4 para preguiça. Não é assim. Jesus foi para a ceia com os apóstolos. Sabia que os apóstolos iriam trair. Sabia de tudo o que ia acontecer. Mas ele lavou os pés dos apóstolos. Nós estamos aqui como espíritas para abraçar, para acolher, para amar. Na questão 642 do Livro dos Espíritos a gente encontra: cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças,
porquanto responderá pelo mal que resultou de não haver ter feito o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. Sede bons e caridosos, essa chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. E no Fonte Viva, lição 128. Por onde fores, conduze tua alma como a fonte preciosa da compreensão e do serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista, diligente e bom. Todos os nossos vícios, todas as nossas imperfeições, um dia deixarão de existir. Um dia a dor vai chegar e vai fazer com que a gente acorde. Não tenhamos dúvida disso. Nós vamos levar o exemplo do livro Libertação. Eu gosto da obra de André Luiz, mas o livro Libertação, para mim, é um livro maravilhoso. É um livro que a gente sempre lê. Sempre lê. Então, Matilde pede socorro a Gúbio para o seu filho, Gregório, que estava sendo governador das cidades das trevas. E ele estava recalcitrante. Mas ali, naquele momento, ela observou que nos últimos 50 anos, ele começou a sentir tédio pelo mal. Vai chegar um momento que nós vamos sentir tédio pelos nossos vícios. Não vai ser tão mais importante. Nós vamos sentir tédio pelas nossas imperfeições. Nós vamos sentir tédio pelo orgulho que ainda trazemos, pelo egoísmo que ainda trazemos, pela falta de fé que ainda trazemos. Nós vamos sentir tédio. E não adiantou nada de Gregório. Ele chega, como nos diz no último capítulo, ele vem armado. E Gúbio estava ali estendido, sendo um médium de efeitos físicos naquele momento, e materializa uma garganta, como nos diz André Luiz nas outras obras, e aquela garganta fala com ele: filho de minha alma, meu amor, vem comigo. Você se esquece de tudo que vivemos, de tudo que passamos junto com o Cristo? Como tu tens coragem agora de lutar contra o Cristo, de querer combater o Cristo, ele armado, chamando, isso é uma mentira. Ele dizendo que Gúbio era um feiticeiro, que Gúbio estava organizando tudo aquilo para que ele fosse destruído. Levanta, pegue a tua espada e venha lutar comigo. Que é você que está falando pela essa garganta, materialize aqui. Aí André Luiz nos descreve que a luz se fez, e um vulto de muita luz, de muito amor, fala com ele: meu filho, meu amor, amor de muitos séculos, de milênios, como no passado, vem comigo, vamos defender o Cristo. Eu te amo. Eu me emociono muito no final desse livro. É como a gente vê muitas vezes as crianças fazendo pirraça. Pega uma criança, um filho, muitas vezes a gente fica observando, agora que nós já estamos mais velhos, a gente fica observando a criança fazendo pirraça, batendo o pé no chão e faz aquela confusão toda, fazendo uma confusão num shopping, chamando a atenção de todo mundo na rua, numa praça. Aí a mãe olha para ela e fala: agora chega, agora para. E foi assim que Matilde fez. Agora chega, agora para. Você é um apóstolo de Jesus. Jesus precisa de você. Jesus precisa de mim. Jesus precisa de todos nós. Não vamos nos acovardar. Não vamos nos acovardar. O mundo está passando. Vai deixar de ser esse local de dor e de aflição, e o reino de Jesus vai se instalar. Jesus precisa, coloque o crachá. Você vai abandonar a caravana agora? Agora que já está batendo o sino, está chegando o final, você vai abandonar a caravana? Não abandone a caravana. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, nesse momento, agradecendo a presença de todos os espíritos que aqui estão. Não duvidem, são muitos. A casa está lotada. Obrigado por todo o carinho que recebi. Obrigada por todo o amor.
Vamos agradecer por tudo que entendemos e compreendemos. E vamos rogar a Deus forças, coragem, esperança para todos que estão passando pelo momento dessa dor. Para todos que estão vivendo o Senhor, dê a eles coragem e ânimo, que tenhamos a certeza que nenhuma folha cai, que Deus não tem o conhecimento. Deus tem o conhecimento de tudo e a luta deve continuar. A luta vai continuar no plano físico e no plano espiritual. Muitos espíritos nesse momento, como nos diz o nosso lar, pela Primeira Guerra, muitos espíritos estão se reunindo, médicos, enfermeiros, paramédicos, samaritanos de Jesus, para socorrer a todos aqui na terra, e que nós possamos ser um instrumento desse socorro, com a nossa confiança, com a nossa fé e com a nossa esperança. Obrigada, Senhor, por tudo que temos. Obrigada por essa casa que nos acolhe com amor há mais de 20 anos. Obrigada por todos os trabalhadores dos 2 planos da vida. E permita, Senhor, que possamos, nesse momento, encerrar a nossa reunião na noite de hoje, aqui no plano físico. E que possamos ter a certeza que estamos carregando no nosso peito o crachá de trabalhadores de Jesus. E que possamos continuar no desprender do Espírito pelo sono, a tarefa que há de continuar sempre na caravana dos 500 da Galileia. Seja conosco, Jesus. Abençoa-nos hoje, agora e para sempre. E que todos que estão nos assistindo possam ter a certeza que receberam neste momento o passe espiritual. Mentalize aquilo que você precisa. Mentalize a sua maior carência nesse momento. Que os trabalhadores desta casa, o seu anjo amigo, o anjo do seu lar, vai estar contigo. Muita paz para todos. E que não percamos nunca a certeza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Boa noite, até a próxima.